Olá para você que me acompanha aqui no canal. Hoje a gente vai conversar sobre o Grande Hotel Budapeste de 2014. Eu não sei você, mas a escola que eu frequentei no ensino infantil sempre recomendava livros de fábulas para os alunos. Foi assim que eu entrei em contato com histórias como da lebre e da tartaruga, da raposa e das uvas e da cigarra e da formiga. As fábulas são obras literárias curtas cujo principal objetivo é transmitir uma lição, um ensinamento. As histórias que eu citei, por exemplo, são atribuídas a Esopo, um escritor da Grécia Antiga que faleceu em 564 a.C. E o que acontece quando a gente tenta replicar essa mesma lógica dentro da realidade cinematográfica? The incidents that follow were described to me exactly as I present them here, and in a wholly unexpected way. O Grande Hotel Budapeste manipula os mais diversos estímulos sensoriais, ou seja, cores, enquadramentos, sons, personagens, janelas de exibição, músicas, figurinos e assim por diante, dentro de uma abordagem análoga a uma fábula. Por isso, não tente trabalhar dentro de um raciocínio cartesiano para interpretar esse filme. Relaxe e se deixe levar pela narrativa, para só depois extrair os símbolos e significados que forem pertinentes. A história se passa às voltas do Grande Hotel Budapeste do título, erguido no fictício país de Dubrovka como sinônimo de luxo e ostentação. Em 1932, um jovem órfão chamado Zero aparece por lá fugido da guerra e acaba sendo contratado para trabalhar como atendente e carregador de malas por Gustav Eicht, na época o administrador-geral do espaço. 3 décadas e meia mais tarde, no final dos anos 1960, o que era sinônimo de riqueza acaba virando um símbolo da decadência. Um escritor visita o empreendimento, que nesse momento definhava, e conversa com o Zero até descobrir que ele tinha comprado o hotel do ex-chefe. Esse escritor narra todos esses acontecimentos e lança um livro que aparece logo no início, sendo carregado por uma mulher que visita um cemitério. É a história dentro da história dentro da história. What few guests we were had quickly come to recognize one another by sight as the only living souls residing in the vast establishment. Although I do not believe any acquaintance among our number had proceeded beyond the polite nods we exchanged as we passed in the Palm Court and the Arabian Baths, and on board the Colonnade Funicular. Essa multiplicidade de épocas leva a um efeito colateral inevitável, que é a diferenciação estética de cada fase. Em 1932, o hotel é vivo, pulsante, os personagens estão sempre muito bem iluminados, as cores são quentes, remetem ao vermelho, rosa, roxo. Preste atenção nos tapetes, nas luzes, na claridade. Já no final dos anos 1960, as paredes estão desgastadas. As cores vibrantes dão lugar a tons pastéis ou azulados, e a iluminação evidencia a decadência daquela estrutura, com os cantos normalmente na penumbra. Até o cachorro usado em cena ali no lobby tem uma pelugem que se confunde com a paleta de cores geral. Além disso, o diretor lançou mão de uma ferramenta muito pouco usual no cinema: a alteração das janelas de proporção ao longo da narrativa. As cenas dos anos 1930 são mais quadradas, no estilo 4x3, exatamente como elas eram padrão naquela época do cinema. Já na fase mais contemporânea, a proporção é bem próxima do 16:9. Eu confesso que nesse caso específico, o recurso acaba ajudando o espectador a entender melhor o que está acontecendo. Acabou caindo bem para a história. O conceito por trás disso tudo vem da mente de Wes Anderson, diretor norte-americano cujos filmes são uma aula de construção visual e entrosamento entre equipes dos mais diversos departamentos. Ele comentou um pouco sobre isso em uma entrevista concedida há alguns anos. The design of the movie is almost all inspired by things in real life, and the process of preparing the movie was in part traveling to different places in Eastern Europe and gathering ideas for what would go into this hotel. In the end, it was a hotel that we needed to kind of create because it doesn't exist anymore. It doesn't really exist anymore anywhere. And we did sort of take things from all sorts of places across Europe and recreate them in the movie. But it's a kind of intensive
meticulous process of doing that, and it's time consuming. But I have people who I've worked with for a long time who I think are tuned into that. Os responsáveis por esse desenho de produção único e marcante foram Adam Stockhausen e Anna Pinnock, dois profissionais da mais alta qualidade que entregaram não só um trabalho de muito bom gosto, mas principalmente alinhado com as expectativas do diretor e com a proposta estética. Qualquer ambiente que você vê ali na tela tem claramente um cuidado meticuloso, estudado, caprichado. E até os ambientes menores têm uma harmonia entre elenco e os objetos de cena, de modo que um complementa o outro. A dupla foi premiada com o Oscar em uma das vitórias mais incontestáveis daquele ano. Mas claro que o trabalho visual não estaria plenamente realizado sem a colaboração indispensável da figurinista Milena Canonero. Repare como cada traje é feito de tecidos de tons que conversam perfeitamente com o entorno. Eles são quase uma continuidade dos objetos de cena, tamanho o entrosamento visual de ambos os departamentos. Mais um Oscar indiscutível do filme, por uma profissional lendária que conquistava assim a sua 4ª estatueta da carreira. As 3 primeiras vieram em 1975 por Barry Lyndon, 1981 por Carruagens de Fogo e 2006 por Maria Antonieta. E para completar, existe ainda um trabalho de maquiagem e penteado que também foi merecidamente premiado com o Oscar. Seja para evidenciar alguma expressão do personagem ou complementar o trabalho de iluminação, é um trabalho muito mais exigente do que a média do cinema. O projeto demanda isso. Os responsáveis pelo resultado foram Marc Coulier, vencedor também em 2011 por A Dama de Ferro e em 2023 por Pobres Criaturas, além de Frances Hannon. The police are here. They asked for you. Tell them I'll be right down. Outros aspectos visuais que também mereceram uma indicação da academia, mas acabaram saindo de mãos abanando, são a montagem e a fotografia. Eu até entendo que a complexidade de realização de Birdman, ou A Inesperada Virtude da Ignorância, tenha falado mais alto. Mas se existiu um filme em 2014 cujos planos e enquadramentos pareceram estudados à exaustão, são os desse filme. Faça o teste pausando qualquer cena. Você vai descobrir uma composição de imagem harmônica, simétrica e muito bem iluminada. É até um exercício bacana para estudar essa matéria mais a fundo. Um trabalho árduo e extenso de Robert Yeoman, que conta ainda com uma ampla variabilidade de movimentos de câmera e perspectivas de vista. A 4ª e última estatueta do Oscar vencida pelo filme foi para o compositor Alexander Desplat, que entrega um trabalho com instrumentos que vão da bateria à balalaica russa. Mais do que isso, a trilha sonora é um elemento narrativo de forte presença, que ajuda a potencializar determinadas passagens. Ela não está ali apenas como um elemento de composição, e sim ferramenta do próprio enredo. A primeira exibição do filme aconteceu em fevereiro de 2014, durante o Festival de Cinema de Berlim. Ele foi um dos títulos da mostra competitiva e acabou sendo premiado com o Urso de Prata do júri, espécie de segundo lugar geral do evento. Depois, estreou em circuito comercial ao redor do mundo e conquistou números considerados surpreendentes. Foram quase 175 milhões de dólares em arrecadação global, um número altamente improvável para um projeto com essas características. Rudeness is merely the expression of fear. People fear they won't get what they want. The most dreadful and unattractive person only needs to be loved, and they will open up like a flower. Poucos esperavam que o desempenho desse filme seria tão bom na temporada de prêmios, principalmente pelo lançamento comercial ainda no primeiro trimestre do ano. Mas a receptividade altamente positiva da crítica e a presença dele nas mais variadas listas de melhores do ano garantiu não só o maior número de indicações, com 9, como também o maior número de prêmios do Oscar 2014, com 4. Ele e Birdman empataram em ambos os quesitos, ainda que o segundo tenha vencido nas categorias consideradas mais importantes da noite. E quais são, afinal, os grandes temas propostos por essa fábula, hein? Claro que isso sempre está aberto a debates e discussões, mas em primeiro lugar eu vejo a questão da nostalgia e do declínio, que andam lado a lado.
As cores vibrantes do início têm um ar quase infantil, de quem ainda tem uma vida inteira pela frente. Já os tons pastéis do final refletem o pôr do sol, o crepúsculo de um lugar símbolo da boa vida e das experiências que ficaram no passado de glórias. Ainda assim, o Zero despende as suas reservas para comprar aquele prédio decadente. Por quê? Bom, era o último elo de ligação que ele tinha com a sua falecida esposa Agatha. Um momento de vida no qual eles compartilharam experiências e felicidade. A nostalgia não está só no hotel em si, mas também no comportamento dos seus personagens. Além disso, ao longo do filme, o narrador frequentemente se refere ao Grande Hotel Budapeste com saudades e apego sentimental. The hotel I keep for Agatha. We were happy here. For a little while. A crítica ao autoritarismo também é uma temática crucial, viu? A chamada zigue-zague está ali em ascensão, com um símbolo de duplo Z que faz clara alusão à suástica nazista. Na última cena ambientada na década de 1930, enquanto essa ideologia tem uma presença forte de poder, a tela perde a cor. Automaticamente a vida se esvai, tudo se apaga. Os policiais do regime perseguem o Zero por ser imigrante e também o Gustave por encobri-lo. E repare como as listras pretas e brancas do Gustave evocam os uniformes dos prisioneiros dos campos de concentração. Tudo isso não está ali à toa, por brincadeira. É na verdade uma crítica muito explícita ao totalitarismo de uma forma geral, a qualquer tempo. E claro, lealdade e amizade são temáticas bem estabelecidas que eu consigo identificar muito bem, especialmente ali na relação entre o Zero e o Gustave. O elenco que viabilizou tudo isso é tão talentoso quanto extenso. Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Adrien Brody, William Dafoe, Jeff Goldblum, Harvey Keitel, Jude Law, Bill Murray, Edward Norton, Saoirse Ronan, Tilda Swinton, Tom Wilkinson e Owen Wilson. Ufa! Isso porque eu citei apenas os nomes mais conhecidos, hein? Wrap it up and don't make waves. Agreed? I'm an attorney, Dmitri. I'm obligated to proceed according to the rule of law. Not agreed. Para aproveitar o Grande Hotel Budapeste de forma plena, é preciso estar entrosado com a intenção do diretor, que é menos contar uma história e mais construir uma fábula cinematográfica. Tudo é muito bonito, muito bem encaixado e muito fiel à proposta. Os aspectos visuais e o conceito artístico são uma verdadeira aula de realização cinematográfica. Isso tem que ser reconhecido. Mas eu confesso que não compro muito esse universo todo. No meu ponto de vista, ele compromete aquela fruição cinematográfica mais orgânica, a absorção dos elementos da história e a própria emoção que envolve os personagens de carne e osso. É tudo tão bem encaixado e coreografado que, para mim, acaba sendo um pouco artificial demais. Como fábula em formato de filme, maravilhoso. Como obra cinematográfica, apenas bom. She admires you as well, Mr. Gustav. Does she? Very much. That's a good sign, you know. It means she gets it. That's important. E agora eu tô curioso para ouvir de você aí. Quais as suas impressões sobre o Grande Hotel Budapeste, hein? Você é um entusiasta da visão de cinema do Wes Anderson? Deixa o seu comentário aqui embaixo, dê joinha no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações no sininho. Se puder, faça parte também do nosso programa de membros para ter acesso a conteúdo exclusivo. E a gente segue analisando todos os filmes indicados ao Oscar na categoria principal de 2014, sendo que na próxima sessão o assunto vai ser Whiplash, Em Busca da Perfeição. Tá imperdível e eu te espero aqui.